Bate palma. Show. É isso. É pra sincronizar. Fala, galera. Tranquilo? Rafa Pinheiro aqui com o senhor PJ Brandão. Belezinha? E antes de começar, fala para as pessoas quem é você. Bem, eu sou Pedro PJ Brandão, sou lá de Fortaleza, no Ceará. Sou mestre em comunicação na Universidade Federal do Ceará, estudando sobre quadrinhos. Atualmente também sou professor em uma universidade particular, lá de Fortaleza. E dou aula de roteiro de quadrinhos, etc. E nas horas vagas também sou podcaster. Tenho 3 podcasts, mas acho que o que mais interessa... 3 podcasts? É isso. Não sabia disso, não. O HQ Sem Roteiro, o nome disso é Nordeste, que é um podcast só sobre histórias do Nordeste, pessoas de lá. E o que talvez seja o que gera maior comoção, que é o Nicolas, que é um podcast em que eu analiso filmes do Nicolas Cage. Como que eu não conhecia isso, cara? Sério? Já tem 39 episódios, cara. Meu Assim, Deus enquanto a gente do tá céu. gravando, provavelmente quando sair esse vídeo já vai ter mais. Mas é isso. E o HQ Sem Roteiro, que foi o primeiro que eu falei, que é o podcast quinzenal agora, ele era semanal, mas quinzenal agora, em que eu entrevisto pessoas que produzem, pesquisam e fazem quadrinhos e divulgam quadrinhos pelo Brasil. Assim. Inclusive, eu já fiz parte, tem episódio Sim, sobre já Mesa participou. 44. É. Vai estar link em algum lugar aí. Na época do Catarse, né? Sim. Tu cobrou aquele favor lá, né? Aquele esqueminha. Deu certo. Depois a gente... Bom, então, eu queria falar com você, na verdade, sobre essa cultura de podcast e de quadrinhos, como que isso se relaciona. E eu queria que você falasse quem é o seu público. Você tem esses dados? Sabe dizer quem que assiste? Assiste não. Ouve. Olha, eu tenho alguns dados, confesso que eu nunca sentei para analisar um pouco mais sobre ele, porque eu sempre procuro me desvincular um pouquinho nessa ideia de dados, até para não surtar, não pirar nessa ideia de audiência e tudo mais. Uhum. É impossível, é difícil, eu sei, mas eu tento sempre fugir um pouquinho. Então, assim, é interessante. No Spotify, né, que é o que dá uns dados mais interessantes, a maioria do público é masculino, tem essa, acho que é 70-30%, e entre jovens de 19 a 35, entre pessoas de 19 a 35 anos. Mas acho que na Podbean, que é onde eu coloco como servidor no podcast, é bastante equilibrado, assim, a gente tem uma quantidade bastante equilibrada de homens e mulheres, mas também o foco é entre 19 e 35 anos, que eu acho interessante, porque meio que é a faixa etária de público universitário, não digo só graduado, mas graduado, pós-graduado, talvez esteja ali, né? É o que, de certa forma, também acho que é importante falar. O HQ Sem Roteiro, por mais que seja um podcast já relativamente tradicional, tem seus 3 anos e mais de 200 episódios, eu não acho que eu tenho um público gigantesco, assim. Eu tenho um público cativo, fiel, um público fixo, que vai crescendo de forma muito orgânica, às vezes mais orgânica do que eu gostaria, queria que tivesse uma explosão, né? A gente sempre quer que tenha uma explosão, mas, assim, é um público bastante legal, assim. Eu vejo que é uma gradação que segue o ritmo daquelas pessoas que, ei, ouve esse podcast, entendeu? É uma gradação dessa teia que vai se amaranhando, assim. Então é isso, basicamente. É um público de idade, é o que eu talvez possa falar melhor. Esse público é de 19 a 35 anos, mas entre homens e mulheres está até bem equilibrado. Assim. Inclusive, naquela pesquisa que eu fiz de público leitor de quadrinhos, a faixa principal de leitores é essa aí. Olha aí. Então, Talvez seja um público principal, né? Encaixou certinho. E eu conheci o seu podcast, na verdade, porque era um podcast que falava sobre projetos acadêmicos de quadrinho. E não é só isso. Não, na verdade ele fala de quadrinhos, sabe, como um todo. A gente propõe bate-papos, a gente faz entrevistas com autores, etc. Mas o meu interesse no HQ Sem Roteiro, antes de qualquer coisa, não é tanto falar sobre o tema, mas principalmente em relação das pessoas com o tema. Assim, sabe? A gente estava conversando um dia desses, mais que a minha maior vontade com o HQ Sem Roteiro é o seguinte. Eu não quero falar sobre Batman. Eu quero falar sobre a Lalunha, que é uma amiga nossa, que pesquisa sobre Batman, entende? Eu quero saber a relação dela com o personagem, eu quero saber o que ela pesquisou, eu quero saber como ela chegou naquelas conclusões no TCC dela, etc. Eu quero, na verdade, ouvir as histórias das pessoas aprendendo e mexendo com quadrinhos e brincando com quadrinhos, né? Tanto que uma pergunta muito comum a autores que aparecem pelo HQ Sem Roteiro é como é que você começou a ler quadrinhos? Como é que você começou a fazer quadrinhos? Que é uma coisa que me interessa talvez muito mais do cara, como é que tu criou, sei lá, o Tungstênio, quando eu falei com o Marcelo Quintanilha. Sabe, eu quero, na verdade, ouvir as histórias dessas pessoas e como essas pessoas se relacionam com quadrinhos, que é particularmente a forma que eu acho mais fascinante, assim, de tratar os quadrinhos atualmente. Porque no fim das contas são pessoas, né? São. E é doido. E a gente esquece disso. Pois é. E a gente vê muita produção em YouTube e em podcast que esquece disso. A gente fala tanto do Namor, fala tanto do Super-Homem, fala tanto do Batman, fala tanto
do Homem de Ferro e esquece das pessoas por trás daquilo, das pessoas que leem aquilo, né? O esse roteiro é sobre quadrinhos, mas principalmente também é sobre a história das pessoas com os quadrinhos, sabe? Iradíssimo. É o que eu pretendo, né? Pelo menos. Se tá dando certo, já não sei. O que aconteceu de você conhecer alguém por causa do podcast? Ou então o podcast te dá uma oportunidade de trabalho? Ou, sei lá, Ah, pronto, pode ser. esse tipo de coisa? Rapaz, sobre conhecer alguém por causa de podcast, sim. Mas sobre trabalho, dá certo, dá certo. Bora por isso, então. Tá. Então já tá rolando. Você já tá gravado. Tá bom, então. Eu acho que não vou dizer que eu consegui meu emprego por causa do podcast atualmente. Eu atualmente sou professor de uma universidade particular lá de Fortaleza. Mas, digamos assim, eu fui chamado para gravar um podcast com alguns professores dessa instituição enquanto tava rolando o processo da seleção, entendeu? Tipo, a gente foi se conhecendo e tudo mais, e aí quando eu fui conversar com o coordenador e tudo mais, a gente já tinha conversado, e a gente foi se conhecendo no decorrer da seleção para professor, por causa que eu tinha sido convidado para gravar com alguns podcasts, entendeu? Alguns podcasts que são professores da instituição também. Entendi. Então a gente papeou e tudo mais, e foi um papo sobre quadrinhos. Então, assim, digamos que o podcast me dá um prazer muito mais pessoal, assim. Eu faço porque eu gosto e ver as pessoas comentando e curtindo e ouvindo é o que me faz bem, sabe? Mas existem esses pequenos momentos da minha vida que eu dedico a eles, assim, sabe? Tipo, acho que se hoje eu passo pelas jornadas aqui, por exemplo, onde a gente tá e falo com 30, 40 pessoas, é porque são 30, 40 pessoas que gravaram HQ sem roteiro, sabe? São pessoas que estavam ouvindo a sua voz sendo gravada e essa voz foi ouvida por mais 800, 1.000, 1.500, não sei quantas pessoas por aí, entendeu? Então eu vejo o HQ Solteiro muito como espaço também de pessoas conhecerem pessoas dessa área. E eu não fico fora disso, né? Eu sou a voz que rosteia, né? E de vez em quando faço alguns pequenos micro-ensaios ali em formato de áudio. E nessa brincadeira de fazer um formato de áudio, eu acabo, sei lá, sendo ouvido e eu acho muito divertido isso. Conheço várias pessoas por causa do podcast, devo muita coisa por causa do podcast. São 3 anos, assim, que trouxe muita coisa boa pra mim, sabe? Pois é, um negócio que você falou agora que eu acho que eu também senti isso por conta do YouTube e de fazer quadrinho também. Quando eu só lia quadrinho, eu via a galera que faz quadrinho como uma casta muito louca, que é inacessível. E conforme foi fazendo, e fui fazendo canal, e produzindo, e indo no rolê, não, é tudo muito... É fácil. É fácil. É fácil falar com pessoas aqui. Assim como eu acho que seria fácil falar com pessoas nos Estados Unidos se a gente fosse americano e estivesse lá no meio. É muito fácil conversar com um quadrinista aqui, cara. Você manda, às vezes ele não pode, às vezes pode, a gente vai papeando, assim. E é legal como é um ciclo... pessoas que fazem quadrinhos é um ciclo pequeno, pessoas que pesquisam quadrinhos é um ciclo pequeno, e são ciclos que tangenciam aqui e ali, né? Você é uma pessoa que produz e pesquisa, né? Uhum. Eu não produzo há muito tempo, mas eu faço podcast, conteúdo sobre quadrinhos e estudo. Então, esses 3 campos, assim, do quadrinho, a pesquisa, a produção de conteúdo e o próprio quadrinho, tá muito ligado, né? Tem um núcleo duro ali no meio que essas pessoas se interagem de forma muito fácil, né? Muito fácil. Eu vejo uma pessoa que fez um artigo sobre, sei lá, hoje, por exemplo, sobre o papel do roteirista nos quadrinhos, por exemplo, uma coisa do tipo. E me interessa chamar para o podcast, eu tô a 1 e-mail de estar perto dessa pessoa que tá do outro lado do Brasil, né? Uhum. É uma coisa que eu tava até discutindo ontem, a quarta-feira, quando eu tava aqui na jornada, teve um bate-papo. Deixa eu mostrar que tá falando ali do lado da galera. Ó. Oi. Gabriela Guilherme, Samela Hidalgo. Aparecendo aqui embaixo, né, vizinho, né? Sabe? Aqui. Sim. A gente tá na USP pra jornada. Não falei isso no início, mas é isso aí. E aí na quarta-feira da jornada teve uma apresentação de um artigo sobre o HQ sem roteiro. Fiquei bastante emocionado, foi muito foda. E teve uma coisa que eu falei lá e falo aqui, vou falar onde for possível, que eu não tenho como desvincular a ideia da produção do HQ sem roteiro de ele ser um podcast nordestino. Sabe? Sério? Não tem como. Não tem como. E eu não vejo isso com maus olhos. Não vejo isso com dificuldade. Porque, assim, independente de que eu procure ou não me desvencilhar da ideia de eu ser nordestino, eu sou. Eu tenho meu sotaque. E, consequentemente, independente de que eu queira ou não desvincular com o nordestino, por ser nordestino, as pessoas vão ouvir com esse olhar, ou com esses ouvidos. Já tive casos de alguns amigos meus, não comigo, graças a Deus, porque eu sou relativamente novo nessa área, assim, tenho 3 anos, mas tem gente que está 10, 15 anos fazendo podcast no Ceará. Existem pessoas que têm relatos de que deixaram de ouvir o podcast por causa do sotaque. Que isso, sério? Sim, vários amigos meus, principalmente, pronto, o pessoal do Cinema com Rapadura, o Rapadura Cast, sim. Que é um podcast que já tem seus 600 episódios. E toda vez tem gente dizendo que vai parar de ouvir por causa desse ou daquele sotaque, cara. Entendeu? Isso existe, sabe? Hoje, graças a Deus, está acontecendo uma modificação que as pessoas estão querendo ouvir por causa do sotaque. Eu sou um deles, acho que eu fiz.
as pessoas vão atrás de ouvir porque querem ouvir outras coisas. E convenhamos, cara, a gente sempre ouve conteúdo da galera paulista, do Rio e do eixo sul-sudeste, né? O Vingadores Ultimato pode ser o mesmo filme que passa num cinema no Rio Grande do Sul e pode ser no interior do Cariri, lá na região do Cariri, no Ceará. A pessoa que ouve no Rio Grande do Sul, que assiste aqui no Rio Grande do Sul, não vai assistir da mesma forma que a pessoa do Cariri. São outras vivências, são outras formas. A gente vê isso nos memes, né? Galera que mistura forró com Vingadores, entendeu? Funk com Vingadores. Isso é o tipo da coisa que é local, entendeu? É um termo que o Franklin usa, que eu acho muito bom, que é o glocal. A ideia de global mais local. Porque é os dois ao mesmo tempo, né? Eu tenho referências da minha vivência em Fortaleza que se misturam com a minha vivência como fã de cultura pop. Né? E elas não se vivenciam de forma alguma. Ainda bem, quando eu comecei a fazer o podcast, eu cheguei no momento do pensamento sobre essa questão da regionalidade que, particularmente para mim, eu não quero me desvincular. Sabe? Existe muita gente que tentava fazer podcast dizendo, não, aqui é um podcast brasileiro, não foda-se, não, eu sou brasileiro e nordestino, sabe? Então eu acho que é essencial pontuar isso, assim, eu gosto de fazer o HQ sem roteiro, é uma dificuldade, eu não vou dizer que é mais difícil fazer lá, mas são outros tipos de complexidade que se dão por estar lá. Eu não posso chegar na Ugra e conversar com a Laerte durante uma tarde, sabe? Eu teria que marcar um dia e ela tem uma agenda pesada, entendeu? Então, assim, são vários outros tipos de complexidade que se chegam pra mim por ser de lá. E eu tô disposto a tomá-las pra mim e fazer acontecer apesar disso, né? E apesar disso e com isso. Eu tenho muito orgulho, cara, de ser nordestino, eu tenho muito orgulho de ser um podcast, ouvindo galera chegando aqui, dizendo que ouve meu podcast, pô, galera do Rio, galera de São Paulo, galera do Rio Grande do Sul dizendo, porra, eu ouço o teu podcast. É fantástico, assim. Parece que eu tô quebrando uma barreira que até então era uma barreira intransponível, sabe? E parece que eu tô chegando em novas pessoas, assim, novos sotaques. As pessoas estão ouvindo mais o podcast cearense, assim. Eu acho isso fantástico. Você tem esses demográficos? Você sabe dizer se tem gente de até outros países ouvindo? Países tem. Tem, mas são muito poucos. A maioria é Brasil e a maioria é São Paulo. A maioria das pessoas que ouvem é daqui de São Paulo, com certeza, assim. Diria que do 100, 40 a 50% são paulistas que ouvem. Os outros 50% são o resto. Espalhados. O resto é foda. Espalhados aqui e ali e tudo mais. A segunda demografia, se não me engano, é cearense, inclusive, é de Fortaleza e tudo mais. Mas as outras são várias outras, né? Mas de fora são muito poucos, assim. Eu sei que eu tenho um ouvinte na Coreia do Sul, que é apoiador do podcast. Mas é um brasileiro? É um brasileiro na Coreia do Sul. Tá. Tem um brasileiro que é apoiador em Salem, acho que é Massachusetts, acho que é isso, nos Estados Unidos. Das bruxas lá? É lá na Terra das Bruxas, de verdade, o Mackenzie, se o Mackenzie tiver... Beijo, Mackenzie. Então, tem esses ouvintes espalhados pelo mundo, assim, não é uma demografia muito grande, mas sempre tem ali uns 3 ouvindo na Holanda, um ouvindo ali na África do Sul, então eu fico dando uma olhada, não sei se eles caem por engano, eu tô procurando alguma coisa, HQ quer dizer, sei lá, é um tipo de pastel de lá, eles vão procurar, mas dá certo, é legal. Você falou sobre apoiadores. Existe uma conversão, como é que funciona a conversão de pessoas que te ajudam, como é que ajuda? Porque, certo. Por exemplo, no YouTube, né, a conversão de apoio, a galera que me assiste e que paga, até que fizeram assinaturas agora, mas que tinham assinaturas, tá ligado? É 0. No podcast também é assim? Eu não conheço nada da esfera, da podosfera. Não, é pouco, cara. Eu também acho que é a mesma coisa, assim. Conversão é sempre assim. E aí eu acho que conversão é sempre assim, de quadrinista, youtuber e podcast, assim. É sempre uma quantidade muito pequena, assim. E assim, eu sou o tipo de cara que eu não gosto de fazer muita campanha, não sou muito de ficar capitalizando o podcast. Eu quero fazer, mas eu não achei um jeito de fazer de uma forma que para mim soe agradável, entendeu? Eu não quero ficar colocando com o do podcast, apoie, não sei o que, eu acho que meio, não sei. Forçado, né? É porque eu não gosto de ouvir isso no podcast dos outros, entendeu? Eu faço muito meu podcast do jeito que eu gosto de ouvir os podcasts, entendeu? Então eu edito silêncio, eu coloco músicas legais, eu não coloco recado de ouvinte, porque são coisas que eu particularmente não gosto tanto. E aí eu faço podcast a maneira e a imagem do que eu particularmente gosto de ouvir, sabe? Conteúdo, limpo seco, musiquinha no começo, musiquinha no final pra você sair dançando, e no meio, conteúdo puro e simples, né? E no meio disso, né, conversando os ouvintes, etc., é um número pequeno, a maioria das vezes são de amigos que já ouviam, sabe? Pessoas que já ouviam os podcasts do Iradex, que era o podcast, a casa no qual o HQ Sem Roteiro é uma produção associada. Então, faz tempo que a gente não tem apoiadores novos, mas, assim, as jornadas me deram uma reenergizada, assim. Pretendo voltar pra Fortaleza e recomeçar o podcast assim que possível. Irado. Vai dar bom. Então, última pergunta pra fechar, que eu pensei numa coisa agora. Tá. Quando eu fui no HQ Sem Roteiro, você perguntou como é que eu comecei a ler quadrinho. Tá.
Então, duas perguntas, na Tá. verdade. Uma, como é que você começou a ler quadrinho? Tá, De volta. tá bom. E como é que você entrou no podcast? Eita porra, vamos lá. Quadrinho Turma da Mônica. Aprendi a ler com Turma da Mônica. É basicamente isso. Li quadrinhos da Disney e da Turma da Mônica, mas principalmente Turma da Mônica. Se hoje eu li o Machado de Assis é porque eu li Maurício de Souza um dia. Sabe? Eu não consigo desvincular o próprio ato de ler com o ato de ler quadrinhos. Parei durante tempo, voltei a ler na época do mangá, parei de ler um tempo na adolescência, voltei para ler na faculdade. Né? Então sempre foi umas idas e vindas, desde quando eu entrei na faculdade de quadrinho, eu não parei mais. E sobre o podcast, foi esses meus amigos do Iradex, eles tinham esse podcast, que é um podcast de indicações de cultura pop. Eles gostavam das minhas aulas, já tinham me conhecido por causa da oficina de quadrinhos da UFC, que é o projeto do qual eu faço parte. Sabem que eu fazia esses eventos lá em Fortaleza sobre quadrinhos, gostavam do que eu falava e disseram, bora indicar? Bora, vou. E eu fui, eu não ouvia podcast, comecei a ouvir por causa disso. Talvez de uma forma um pouquinho egocêntrica, querer ouvir o que eu tava tendo a dizer, eu disse, ei, isso é legal. E aí eu fui atrás de começar, comecei a HQ esse roteiro de forma completamente despretensiosa, apertando o REC